O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, não concorda com a possibilidade de ser candidato à vice-presidência da República. Ele nega a possibilidade e é enfático ao garantir que não abandonará a candidatura, seja qual for a moeda de troca de apoio ao Senado ou espaço como vice. Ele não quer trocar mesmo. A gente tem aí um trecho de um texto que ele escreveu na rede social dele. Tá lá, Romeu Zema, ó. Quando anunciei minha pré-candidatura a presidente Bolsonaro, ele foi claro. Múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo. Então faz todo sentido o Flávio apresentar seu nome à presidência. É justo e democrático. Sigo trabalhando todos os dias para tirar o PT do Palácio do Planalto, assim como fizemos em Minas, quando derrotamos o PT e encerramos anos de má gestão. O brasileiro precisa votar e se orgulhar de nosso país. Eu acredito que podemos muito mais, diz o Romeu Zema, pré-candidato, né, à presidência da República, atual governador de Minas Gerais, está aí se colocando, despontando, começando a aparecer, inclusive nas pesquisas, e se colocando ali como candidato e não quer ser vice de jeito nenhum, hein, Círia? Pois é, André, exatamente. Essa mudança ela foi cogitada, na verdade, depois, né, que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, lançou, portanto, na última sexta-feira, a pré-candidatura, garantindo aí ter o apoio do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Para Zema, a escolha de Bolsonaro por um membro da própria família, no caso de um filho, né, como é o caso do senador Flávio, já era esperada essa escolha. Nas contas dele, a candidatura de Flávio não atrapalha a dele e também não interfere aí nos planos do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que para Romeu Zema sempre expôs o desejo de disputar a reeleição em 2026 ao governo de São Paulo. Zema destaca que apostará na bandeira anti-PT. Os planos eleitorais de Zema começam pelos estados da região sudeste, que ele pretende visitar. Questionado sobre o espaço que pode ter no Nordeste como alternativa ao PT, ele avalia que em alguns estados dessa região a esquerda tem espaço consolidado e pode ser bem difícil. Pois é, o líder no PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, afirmou que a provável aprovação da redução de penas dos processos do 8 de janeiro não muda em nada o status da candidatura, da pré-candidatura, né, de Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. De acordo com ele, o senador continua o nome do PL de fato para concorrer ao Planalto no ano que vem. Flávio, inclusive, falou que havia um preço para deixar de concorrer, né, ao Planalto. E o preço seria a redução das penas. De acordo com Sóstenes, o parlamentar declarou que somente a anistia ampla, geral e restrita, que devolveria Jair Bolsonaro às ruas e, portanto, às urnas, faria Flávio desistir da pré-candidatura. Lulandim, a gente está chegando no final do ano aí, com muitos candidatos, com um bololô danado depois que o ex-presidente Bolsonaro escolheu o filho dele. Houve até um possível desentendimento ali com a esposa de Jair Bolsonaro, mas os candidatos agora começam a se colocar de forma um pouco mais firme para a disputa do ano que vem, dizer isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu vendo, isso eu não vendo. Quer dizer, as negociações estão girando todas já em torno do ano que vem, né, Lu? Exatamente, e a gente fala de candidatos se colocando de forma mais firme, citando também outros pré-candidatos que já estão colocados, né? Principalmente esses da direita, porque a gente não esperava ainda para 2025 esse anúncio oficial de que o escolhido de Jair Bolsonaro seria tal pessoa. Nesse caso foi Flávio Bolsonaro, como anunciado pelo próprio senador. Isso era uma expectativa para acontecer mais em 2026. Enquanto isso, a gente já tinha pré-candidatos tentando cacifar algum espaço ali nesse grupo da direita, como, por exemplo, o governador Romeu Zema, o governador também Ronaldo Caiado. A gente tem também Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, mas que vinha sendo ventilado como possível favorito de Jair Bolsonaro, em uma posição que sinaliza também ao centrão e não somente à direita. Então, tudo isso já vinha sendo debatido, enquanto na esquerda
esquerda, a gente tem uma opção que vem se viabilizando, que é a possível a possível tentativa de reeleição do presidente Lula para um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. Tudo isso começa a se desenhar melhor a partir de agora, especialmente quando Flávio Bolsonaro se coloca em uma posição de negociação, de discutir o que pode ser feito, de que forma ele pode caminhar com essa pré-candidatura que anunciou. Tudo isso vai ser feito a partir de agora, vai tomar novos rumos, essas articulações vão ficar mais densas, mas um desenho realmente de como deve ser esse jogo eleitoral a gente deve ter realmente em 2026 e como a gente vem repetindo muito aqui no programa nos últimos dias, porque esse é o assunto que se impõe, isso deve acontecer mais perto ali do mês de julho, do mês de agosto. A gente lembra que julho é o mês em que as convenções partidárias acontecem, agosto costuma iniciar ali a campanha eleitoral, que é quando esses candidatos, e aí eles já não são mais pré-candidatos, eles são candidatos, eles começam essa campanha, começam a apresentar propostas, participar de debates, mostrar o que eles pretendem fazer, como que eles devem conquistar votos, começam a fazer roteiros pelo país. Tudo isso vai se desenhar melhor em 2026. O que a gente vê agora e o que a gente observa com essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro é justamente o início dessas articulações e uma negociação que envolve muitos campos políticos, né? Especialmente nele, envolvendo esse caso de Flávio Bolsonaro, especialmente envolvendo a direita, envolvendo o centrão. Tudo isso vai ser assunto de muito debate, de muita negociação ao longo de 2026. Agralu, Tarcísio de Freitas segue sendo por especialistas ali um dos nomes mais fortes, né, para ser candidato aí para a presidência da República em 2026, até mesmo pela popularidade dele. Cogitou-se ali nos bastidores uma leve possibilidade de o Zema entrar aí também como vice, mas ele já bateu o pé e disse que vice ele não quer, né? Ele quer ser candidato de fato à presidência da República. E já o Tarcísio, por outro lado, sempre fala nessa questão que quer se candidatar novamente ao governo de São Paulo, né? Ele não admitiu ainda essa possibilidade de candidatar à presidência da República, né? Então, Tarcísio de Freitas, ele começou essa vida mais pública quando ele foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. Então, ele tem uma ligação muito forte com Jair Bolsonaro. E Tarcísio, ele repete que vai ser candidato à reeleição no governo de São Paulo, porque ele não pode, nesse espaço político que ele construiu, lançar uma pré-candidatura à presidência sem receber esse aval de Jair Bolsonaro. E isso seria visto muito como ingratidão por aliados desse grupo da direita, por pessoas que estão nesse entorno de Jair Bolsonaro. Tarcísio aparece, então, nessa posição, mas muitos nomes do Centrão, principalmente nos bastidores, e a gente não precisa nem considerar só nos bastidores, isso também é falado abertamente em alguns grupos da política. Tarcísio é sim apontado como favorito do Centrão, nomes apontam ali, dizem que ele tem maior capacidade de reunir votos, de conseguir apoio, inclusive para uma eventual chapa. Tarcísio é colocado na disputa nesse sentido, nesse cenário, mas ele nunca confirmou que é pré-candidato à presidência da República, e uma eventual confirmação, um eventual anúncio nesse sentido depende muito de como a candidatura de Flávio Bolsonaro vai caminhar daqui para frente, justamente por essa ligação que eles têm com Jair Bolsonaro. Mas o cenário que a gente vê na direita nesse momento é isso, é Flávio tentando se colocar, e nesse momento os pré-candidatos que já estão colocados, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, sem se eles não saem dessa disputa, a gente tem um cenário de fragmentação. E claro que ali mais próximo da eleição a gente deve ter uma condensação dessa negociação, desses nomes, porque se isso não acontecer, o que a gente deve ver é uma dispersão de votos, inclusive. Claro que Romeu Zema e Ronaldo Caiado, por exemplo, eles podem não polarizar votos, mas há sim uma dispersão, uma divisão de votos que, por estratégia
estratégia eleitoral poderia ser direcionado para um único candidato que deve tentar derrotar o presidente Lula em uma possível tentativa de reeleição. Tudo isso, como a gente fala, vai ficar muito para discussão em 2026. A gente fala que as eleições já estão batendo a porta, mas ainda tem muito tempo para articular. Daqui até outubro é muito tempo, considerando esse debate já está todo tomado no campo que a gente fala aqui, né, no campo da política, no campo eleitoral, mas apesar de já estar aí, a eleição ainda tem muito tempo para ser articulada, para que essas chapas sejam montadas, para que todas as negociações sejam feitas, inclusive negociações de pautas. E também a gente tem um ponto de interesse muito observado nesse debate todo antes das eleições, que a gente tem visto muitos partidos que buscam ampliar as bancadas no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E isso também, com certeza, vai entrar nessas negociações, que a gente observou ao longo desse terceiro mandato do presidente Lula, só para a gente ilustrar. A gente usa o exemplo do governo Lula só para a gente ilustrar, para que quem nos acompanha entenda melhor o que a gente está querendo dizer. A gente viu o governo Lula enfrentando dificuldades no Congresso Nacional para pautas de interesse. Logo ali, no início do governo Lula 3, o presidente enfrentou dificuldade para ver o desenho da esplanada dos ministérios dele sair do papel. A gente teve recentemente uma disputa no Congresso Nacional relacionada ao imposto sobre operações financeiras, o IOF. Então, esses partidos articulam e isso entra nessa negociação agora, envolvendo também as candidaturas à presidência da República, nessa tentativa de garantir também um apoio no Congresso Nacional, que é importante para a governabilidade de um presidente. E o próximo presidente, com certeza, já entra nesse cenário agora, que ainda é dessa negociação, já pensando também nessa articulação envolvendo o parlamento.